Irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa, essa oportunidade boa de meditarmos na palavra de Deus e orarmos juntos. Todas as sextas-feiras Deus tem nos dado essa oportunidade, o Sexta de Casa, e também tem nos dado a oportunidade da oração, o clamor pela família, às 5 horas da manhã. Toda sexta, das 5 às 6h30 da manhã, e hoje mais uma vez tivemos essa reunião. Uma bênção, simplesmente uma bênção. Se você ainda não participou, venha participar conosco. A oração da madrugada, o clamor pela família, toda sexta, das 5 horas às 6h30 da manhã. Também quero motivar você a assistir o programa amanhã, o programa Cada Dia, que veicula pela TV Vitoriosa, o SBT, e que tem como pregador oficial o Reverendo Hernandes e a participação musical de Vitor Quevedo. Então, todo sábado às 10h15 pela TV Vitoriosa, simultaneamente aqui pelo nosso canal no YouTube, o programa Cada Dia. Programa da Sexta Igreja de Uberlândia em parceria com Luz para o Caminho. Daí o privilégio de termos o Reverendo Hernandes como pregador oficial. E amanhã o pastor Hernandes vai falar sobre a origem do universo. Uma mensagem bíblica muito edificante, baseada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amanhã, 10h15 pela TV Vitoriosa. Compartilhe essa bênção. Seja também edificado com a canção, né, ao som da viola caipira, muito edificante, com o nosso irmão, cantor e compositor Vitor Quevedo. Amanhã, 10h15. Também eu quero convidar você para participar conosco da nova série de mensagens, Jesus, dele, por ele, para ele, domingo, às 17 e às 19 horas, aqui no templo da nossa querida Sexta Igreja, no bairro Santa Mônica, Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, domingo, 17 e 19 horas. 17 horas temos a Escola Bíblica Dominical para as crianças, então traga as crianças também para o culto das 17 horas. E finalmente, quero lembrar vocês da nossa rádio, a rádio da Sexta Igreja, a rádio Pense Bem, 24 horas fazendo Jesus conhecido, mensagens bíblicas, canções antigas, contemporâneas, uma bênção, muito edificante ouvir a rádio Pense Bem. Venha fazer parte também dessa bênção conosco, né? Você pode mandar pedidos de músicas, você pode entrar em contato conosco usando esse endereço de e-mail que aparece aí, pensebem@ipb.org.br. Manda o seu e-mail, manda a sua gravação falando que você está ouvindo a rádio PB, Pense Bem. Mande então o seu pedido também de música, tá bom? pensebem@ipb.org.br. Esse é o canal de comunicação com a rádio Pense Bem. Vamos fazer o nosso intervalo, vamos veicular aí a vinheta da nova série de mensagens e eu volto em seguida porque eu quero repartir com você um pouco da palavra de Deus e orar juntos ao final, não é bom? Vamos fazer isso. Então, fique atento aí com essa vinheta chamada da série, eu volto já. Muito bem, vamos meditar agora na palavra de Deus, Evangelho de Lucas, no capítulo 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu vou ler aqui no versículo 3, em que fala sobre João Batista, dizendo: ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados,
conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. E lá o profeta Isaías já tinha dito, né? Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Meus amados, João Batista foi um profeta, o último dos profetas, né? O último dos profetas, porque depois de Malaquias houve o chamado período interbíblico, um silêncio de Deus. E após 400 anos, Deus, por graça e misericórdia, rompeu o seu silêncio profético e usou um homem chamado João Batista. João Batista, o último dos profetas. E qual foi a mensagem desse último profeta? A mensagem do arrependimento, conclamando o povo para o arrependimento, porque ele foi o precursor de Jesus, dizendo que o Senhor Jesus, aquele que seria, como ele diz, a salvação da humanidade, Jesus o Salvador, a salvação de Deus, estava para chegar. Então João Batista, ele foi o precursor, ele é que anuncia a chegada de Jesus Cristo. E a mensagem dele foi chamando o povo para o arrependimento. É uma época difícil que João Batista se levantou como profeta, ou foi levantado por Deus como profeta, na época em que Tibério César era o imperador romano, o segundo imperador, né, sucessor do seu pai Augusto. Então, Tibério César Augusto, né, Tibério César Cláudio Augusto, os nomes do segundo imperador romano. E a palavra de Deus diz que era na época que Herodes também era considerado o rei lá em Israel, né? Um homem mau. A história de Herodes o Grande, terrível, né? Mandou matar, inclusive filhos, né? Mandou matar pelo menos 2 filhos, mandou matar os parentes por lado da sua esposa, Mariana, que ele se sentia ameaçado de querem tomar o meu cargo. Então, toda vez que ele se sentia inseguro com alguém, ele mandava matar, né? Tanto é que quando os magos visitaram lá e falaram que estava para nascer o rei dos judeus, Herodes o Grande mandou matar as crianças até 2 anos de idade. Uma época difícil, politicamente difícil, uma época moralmente terrível, porque a palavra de Deus fala, e João Batista vai denunciar, né, a imoralidade no palácio, a imoralidade, o adultério. João Batista também viveu numa época muito difícil, religiosamente falando, né? Anás e Caifás, o povo sempre acostumado com um sumo sacerdote, agora a Bíblia diz que havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, genro e sogro, e tudo, e interesses, né? Interesses políticos colocados pelo Império Romano. Então, uma situação muito difícil. E Deus trouxe uma palavra. E qual a palavra de Deus? Uma palavra de arrependimento. Hoje nós vivemos uma época também muito difícil, né? É sempre assim, uma época difícil, em que nós precisamos clamar a Deus. E qual a palavra de Deus para a nossa geração? Qual a palavra de Deus para nós aqui no Brasil? Uma época também difícil politicamente falando, uma época difícil moralmente falando, uma época terrível religiosamente falando. Qual que é a mensagem de Deus para nós? A mensagem de Deus é sempre a mesma, porque o cenário não mudou. O tempo passou, mas o cenário permaneceu. Um cenário de corrupção, de imoralidade, de um homem, né, do ser humano, cuja tendência natural é sempre se afastar de Deus, que apesar de um tempo pandêmico, não há quebrantamento, não há volta para Deus, não há arrependimento. Então, qual que é a mensagem de Deus ainda hoje? E certamente será até o final dos tempos, né? Porque a mensagem de Deus é arrependimento. Nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados à conversão. Nós somos chamados a voltarmos para Deus, nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É essa expectativa que nutre o nosso coração ao pregar o Evangelho. Esse mesmo Evangelho pregado pelo João Batista, o Evangelho, o velho e surrado Evangelho,
que é necessário que nós nos convertamos a Deus, que nós nos voltemos para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Então é essa a nossa esperança, a ação do Espírito Santo de Deus em nós, convertendo o nosso coração. Deus abençoe muito a sua família, abençoe a sua vida, tudo que diz respeito a você, nós rogamos as bênçãos de Deus. E se você, porventura, ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, eis o convite para que haja arrependimento e volta para o Senhor Jesus. Vamos nos voltar para o Senhor. Toda essa oportunidade que Deus está nos dando na história, nós somos testemunhas disso. Os sinais que Deus tem dado da nossa fragilidade, da nossa total dependência de Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão. Vamos nos converter ao Senhor, vamos rasgar o nosso coração na presença de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Deus é maravilhoso. A Bíblia Sagrada diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia Sagrada diz que se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, nós não devemos endurecer o nosso coração, devemos nos voltar para o Senhor. Vamos fazer isso, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, vamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que aplique essa palavra ao nosso coração? Oremos. Graças te damos, Senhor, porque podemos invocar o teu nome, podemos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Espírito Santo de Deus, convença-nos do pecado, da justiça, do juízo. Aplica a palavra do Senhor ao nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de nós, dos nossos governantes, dos nossos líderes religiosos. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que produzem conteúdo e veiculam nas plataformas, ó Deus, de comunicação, televisão, internet. Senhor, tem misericórdia de nós. Guarda, Senhor, a mente dos jovens, dos adolescentes, guarda as nossas crianças, Senhor. Uma época tão difícil, nós pedimos que o Senhor, com a sua boa mão, o Senhor nos guarde, livrando-nos, ó Deus, de todo o mal, fazendo-nos mais parecidos com Jesus. E usa, Senhor, usa o teu povo, usa a igreja como instrumento eficaz para fazer Jesus conhecido. É assim que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe você. Lembre-se, depois de amanhã, domingo, 17 ou 19 horas, a nova série Jesus, dele, por ele, para ele. Venha participar conosco, venha para a Sexta Igreja, você vai adorar. Tchau, fique com Deus.